É muito bom ser um crente. Eu não sei se a música era assim. No passado tinha uma música que dizia como é bom ser um crente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, amém. Alguém cantou essa música ou só eu? Alexandre, os mais antigos ali. Marcos, Fabrício. Como é bom ser um crente. Aí dizia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Cantou também, Kleber? Não é do seu tempo, não. Não é seu tempo, não. Então é muito bom estar aqui. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias para a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o verso 21. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o versículo 21. Nós vamos falar sobre santidade, santidade ao Senhor. 1 Pedro 1, do 13 ao 21. Amém? Podemos ler? Então diz assim, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Meus irmãos, Pedro, dentre os 12 discípulos, tirando Judas, dentre os 12 discípulos, Pedro parecia o pior. Pedro era precipitado, temperamento sanguíneo, nem se classifica mais assim o temperamento, mas em alguns livros colocam assim, que ele tinha um temperamento sanguíneo. O que é um temperamento sanguíneo? É uma pessoa que age sem pensar, é uma pessoa que age no impulso, que para conquistar aquilo que ela quer, passa por cima de tudo e de todos, é capaz de sacar a espada e cortar a orelha de um soldado, para defender o seu mestre. Então Pedro era esse homem, andou sobre o mar. Pedro, ele disse quem era Jesus: tu és o Filho de Deus. Jesus o elogiou. Por outro lado, no mesmo momento ali, Pedro disse para Jesus que não era para ele ir até Jerusalém, para que não fosse morto, e Jesus o repreendeu. Era um pescador, um homem que, quando pregou em Atos, todos admiraram porque olharam para ele e disseram: como ele, que é um pescador, um homem iletrado, fala de tal forma, com tanta sabedoria? Naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. E por causa desse passado de Pedro, por causa, digamos assim, do estigma de ignorante que Pedro carregou, quando ele escreveu essa primeira e a segunda carta, alguns estudiosos, ainda hoje, defendem que o autor de primeiro e segundo, da primeira e da segunda carta de Pedro não é Pedro. Alguns dizem que é Marcos. Por quê? Porque Pedro era muito ignorante para escrever
com uma profundidade tão grande. Só que pensar dessa forma é pensar com os olhos humanos. Por quê? Porque Deus transforma pecadores. E o que Deus fez na vida de Pedro foi algo espetacular. Quando você estuda Pedro nos Evangelhos, a vida de Pedro, e quando você olha essas duas cartas aqui, você diz assim: meu Deus, o Senhor pode transformar qualquer homem, mais bruto e ignorante que seja, o Senhor pode transformar esse homem num homem manso e sábio. Foi assim que Deus fez na vida de Pedro. E antes desse texto que eu li, o contexto do versículo 13, ou seja, do versículo 1 até o versículo 12, Pedro está falando sobre a preciosidade da fé, especialmente aqui no versículo 7, dizendo que a fé é mais preciosa do que o ouro. Pedro valoriza a importância de crermos no Senhor Jesus Cristo. Pedro eleva a grandeza de confiar em Deus por meio de Cristo. E no versículo 13 em diante, Pedro coloca as consequências dessa confiança. Porque alguém que conhece a Deus é alguém que em seu coração deseja obedecer a Deus em todas as coisas. Ou seja, alguém que conhece a Deus é alguém que quer viver em santidade. Em santidade. E eu sei que na nossa cultura, eu digo de maneira geral, só é santo aquele que é canonizado pelo Vaticano, né, por um Papa. Né? A noção é de que é o reconhecimento de que a pessoa não peca ou que fez milagres, as intercessões dessa pessoa produziu milagres, que tudo é mentira, tudo isso é falso. Porque o fato é que qualquer pessoa que é chamada de santo neste mundo é um santo pecador. O crente, qualquer pessoa não, o crente convertido, ele é santo, mas ele é um santo pecador. Ele é santo em posição, ou seja, a partir do momento que você levantou sua mão, veio até aqui à frente, ou disse para alguém que era um crente, a partir desse momento você se tornou alguém separado para Deus. Deus colocou o selo e disse assim: esse aqui é meu, é santo. Porque santo significa isso, separado, consagrado ao Senhor. Então toda pessoa verdadeiramente convertida, ela não vive mais para si mesma, ela vive para Deus. Por quê? Porque ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Há alguém que foi comprado por esse sangue aqui? Então pronto, se você foi comprado por esse sangue, Deus lhe chama para viver uma vida que agrada a Ele, e não mais uma vida que satisfaça todos os seus anseios e suas expectativas carnais, mas uma vida que é capaz de renunciar a si mesmo em prol da vontade de Deus. Isso é viver em santidade. Alguém pode perguntar: pastor, onde começa a santidade? E uma frase que eu gosto muito de usar aqui é que toda mudança começa na mente. E quando a mente muda, o mundo muda com a gente e a gente anda para frente. Então toda mudança começa na mente, na maneira de você ver a Deus, na maneira de você ver ao próximo e na maneira de você interpretar este mundo. Então, quando nós somos santos, consagrados, nós olhamos para Deus com os olhos do Espírito Santo, nós olhamos para o próximo com os olhos de Jesus, nós olhamos para nós mesmos com um olhar de humildade, de reconhecimento de nossa pecaminosidade. Mas tudo começa na mente. O que vai na sua mente define o seu caráter. O que vai na sua mente, o que habita a sua mente define o seu caráter. Exemplo, se você é um tipo de pessoa que só pensa em prazer sexual, os jovens às vezes sofrem muito pelos ataques do mundo, os bombardeios da licenciosidade, da sensualidade. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que pedir a Deus: Senhor, purifica meus pensamentos desta sensualidade que está roubando minha fé, enfraquecendo minha motivação de servir. Por outro lado, de repente você pode ser aquele tipo de pessoa que
a sua mente é habitada pela ganância, pelo desejo de ganhar, de ter o melhor que essa vida possa dar. E como eu já disse em outros momentos, ganhar dinheiro não é pecado, o dinheiro em si não é pecado, o amor do dinheiro, a avareza, a ambição, aí sim se torna pecado. Por outro lado, existem aqueles que são até humildes materialmente, mas a mente é habitada pela glória, pelo desejo de ser reconhecido, pelo desejo de ser percebido no mundo. Às vezes é uma baixa autoestima que faz com que o indivíduo venda a si mesmo. Às vezes eu fico vendo, está lá o Facebook, às vezes fico vendo algumas imagens que parecem imagens eróticas, assim, imagem de perfil que parece erótica. A exposição do corpo. Aí eu fico pensando, mas o que leva alguém a postar esse tipo de foto? Uma foto de biquíni, por exemplo, na praia. Não sei se eu não vi ninguém essa semana de biquíni, para ninguém, né, tomar para si como se eu estivesse falando diretamente. Não, mas um exemplo aqui. Aí eu fico pensando, o que é que leva alguém? Aí as pessoas curtem, começam a elogiar, e alguns são mais maliciosos, inclusive alguns irmãozinhos crentes, linda, maravilhosa. Em vez de dizer, tenho vergonha, guarde do seu marido, quando você casar, seja oferecido assim, não. Mas o fato é que as pessoas querem e gostam dos aplausos, e isso acaba prejudicando a espiritualidade delas. Pedro diz assim, por isso, pelo valor da vossa fé, que ele falou no contexto anterior, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios. Sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Geralmente a gente associa sobriedade, né, a alguém que não está embriagado, né? Então Pedro está dizendo que nenhuma pessoa deve viver embriagada. A Bíblia fala em não viver embriagado, é pecado. Mas nesse sentido aqui não. Pedro está falando na sobriedade da alma, na espiritualidade, na consciência de quem é você e do que você está fazendo. É você saber avaliar a sua vida para tomar decisões com sabedoria, com temor a Deus, na direção de Deus. Isso é sobriedade. E vale lembrar que os destinatários desta carta estavam forasteiros, estavam sofrendo perseguição por causa do amor a Cristo. Aí imaginam, a turma desesperada, e aí, vamos morrer. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas por causa dessa entrega estou sendo perseguido, estou sendo odiado. O que é que eu faço, Pedro? Aí Pedro responderia, sejam sóbrios, não se desesperem. Sejam sóbrios, não se desesperem. Então, se você está sendo perseguido por causa de sua fé, seja sóbrio. Seja sóbrio, não se desespere. Está difícil, pastor, está difícil sustentar a minha casa na base da honestidade. Tem surgido propostas para mim, mas são propostas que eu sei que não são legais, são erradas. Aí eu digo, seja sóbrio. Não troque a sua fé, o que você tem de mais valor, sua fidelidade a Deus, por um prato de lentilhas. Seja sóbrio, não se desespere. Pedro vai dizer, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Confie. Descobri que eu tenho uma doença séria, vou me desesperar, calma. Estou desempregado há muitos anos, há muitos meses, anos, sei lá. Calma, seja sóbrio. Pastor, estou ficando velho, estou ficando velha. As meninas da igreja não me querem. Tem umas meninas que não são da igreja que me querem. Eu digo, seja sóbrio. Não se precipite, espere no Senhor. Mas observe também, né? Mas, sobretudo, espere em Deus. Versículo 14, Pedro diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Porque, olha, meus irmãos, uma coisa é quando você praticava o pecado na ignorância. Você pecava, mas não tinha a consciência do dano que esse pecado estava produzindo na sua vida.
Outra coisa, meus irmãos, é você saber o que é pecado e viver na prática deste pecado. A Bíblia compara esse tipo de pessoa, que uma vez foi limpa e depois volta-se a se esbarramar na lama, a um porco, a um cachorro que vomita e depois come o próprio vômito. Ou seja, alguém que está fora de si, alguém que está em uma situação deprimente, suja. Então, um crente, depois que conheceu a Cristo, tem o Espírito Santo, vive a comunhão da igreja, lê a palavra de Deus, ora ao Senhor Jesus Cristo, ele não pode viver como filhos da desobediência. Porque santidade gera obediência. E Deus, Ele está trabalhando em nosso coração, desde o dia em que nos convertemos, nesse sentido, de nos tornar pessoas puras, nos tornar pessoas melhores, não melhores que os outros, não melhores que os ímpios, mas melhores do que nós mesmos quando não o conhecíamos. Então, a cada dia, a cada mês, a cada ano, você deve se tornar uma pessoa mais santa, ou seja, mais agradável a Deus. Uma pessoa que tem uma fé maior do que quando começou, tem um conhecimento das Escrituras maior do que quando começou, tem um amor no coração maior do que quando começou. É assim que Deus trabalha, nos fazendo pessoas melhores que o nosso velho homem. Filhos da obediência é a expressão que ele tinha. E o interessante é que Pedro destaca aqui que nós não nos devemos nos parecer com o que nós éramos antes. Pastor, eu chamava palavrão, eu era barraqueira, brigava por qualquer coisa, eu era invejoso, eu era, ciumento, eu era ganancioso, eu era isso, eu era aquilo. E agora? Ah, mulher, melhorei muito. Eu era uma pessoa que não sabia perdoar, eu era uma pessoa que guardava rancor no meu coração, que a minha vontade era de matar a pessoa que me fazia algum mal. E agora? Ah, pastor, agora eu só nem imagino que eu já sofri calado e meu coração está leve, livre, solto, porque aprendi a perdoar. E quem foi que me ensinou a perdoar? Foi Deus, foi o Espírito Santo que acalentou minha alma, me deu sabedoria, mudou minha cabeça. Então é isso que Deus faz no coração daquele que se rende a Ele. Torna esse rendido, esse convertido, em uma pessoa que não se amolda mais às paixões do velho homem. E ele diz, pelo contrário, ao invés de se moldar às paixões do velho homem, como Deus é santo, Ele que vos chamou, tornai-os santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. É santidade em todo o vosso procedimento. Palavras, ações, sentimentos, atitudes. Não, pastor, eu já mudei muito, porque antes eu chamava palavrão, mas agora eu não chamo mais. Pronto, é só uma área de sua vida. Pastor, antes eu era muito fofoqueiro, gostava de falar mal da vida dos outros. Não perdia um daqueles programas que fala da vida dos outros, dos artistas. Amava. E agora, pastor, agora eu passo direto por aquele canal. Tem gente rindo porque estão se entregando, né? Aqueles canais, TV Fama, né? TV Fama, aquelas coisas. Aí um dia desse eu parei no sofá, assistindo TV Fama. Eu acho que é TV Fama, né? É TV Fama, é? Quero se entregar não, né? Ah, vai você. Aí eu parei, aí de repente eu, olhando a vida de fulano de tal, que não sei o que, deixou fulano de tal, eu parei assim, meu Deus, o que é que eu estou assistindo? O que é que eu tenho a ver com a vida desse sujeito? Muda de canal, muda. Tem que deixar a fofoca, viu? Fofoca é pecado. Não é só deixar o palavrão, não. Tem pensamentos maliciosos, atitudes. Mas por que eu tenho que ser santo em todo o meu procedimento? Porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz, lá em Levítico, Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. O crente é filho de Deus.
Nós temos um Pai que é santo, que é justo. E assim como o Pai é, assim nós devemos ser. O Pai ama, então também eu devo amar. O Pai é justo, então eu devo agir com justiça. Porque quer queira ou quer não, todo filho é reflexo do pai que tem. Todo filho é reflexo do pai que tem. Especialmente quando é um pai presente, especialmente quando é um pai que educa, ensina, repreende, corrige, reconhece as virtudes, as conquistas. É incrível. Nós percebemos. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que andar conforme o procedimento que meu pai espera de mim. Olha um exemplo que Jesus usou com os fariseus, lá em João 8,44. Ele disse assim: olha, vocês, o vosso pai é o diabo. Ele dizendo para os fariseus. Porque o diabo é o pai da mentira. Jesus estava dizendo, vocês são mentirosos, vocês mentem, porque o vosso pai é o diabo, que é o pai da mentira. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês diriam a verdade, porque Deus é o pai da verdade. Então, nós devemos nos parecer com o nosso pai, e o nosso pai é santo. E assim como Deus é santo, nós, como filhos dele, devemos buscar essa santidade em todas as áreas da vida. Não se contentar com a santidade exterior. E qual é a santidade exterior? É a santidade só de palavras e de roupa. Santidade de roupa e de cabelo. Roupa grande, cabelo longo. Pronto. Aquela mulher é uma pessoa muito santa. Olha o tamanho do cabelo dela, olha o tamanho da saia dela. Tamanho de cabelo, tamanho da saia não define santidade de ninguém, porque às vezes tem um cabelo grande, uma saia grande, a língua grande, ou seja, não define, roupa não define santidade de ninguém. É importante que você vista com decência, com discrição, com modéstia, igual Paulo ensinou lá a Timóteo, mas o fato é que as palavras devem acompanhar as atitudes, os pensamentos que definem o caráter. Então, a santidade começa na mente. Quando eu sei que Deus é santo, eu sei que Deus exige que eu seja santo, e eu vou trabalhar nessa direção. Agora, se alguém me perguntar, é fácil obedecer? É fácil andar nos caminhos de Deus? Não. E Deus nunca disse que os caminhos dele seriam fáceis. Jesus Cristo também nunca disse que os caminhos de segui-lo seria fácil. Jesus não enganou a ninguém. Ele disse, olha, é o seguinte, a porta é estreita, o caminho é apertado. Se alguém quiser seguir a mim, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz. Olha, vocês serão odiados pelo mundo por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos por causa do meu nome. Então, viver segundo o padrão de Deus não é fácil. Especialmente, como eu falei hoje pela manhã na escola bíblica, numa cultura como a nossa, cultura brasileira, cultura licenciosa, liberdade para pecar. É fácil pecar no Brasil, em qualquer lugar, né? Mas no Brasil parece que é mais fácil. A corrupção, a sensualidade, a mentira, a desonestidade, o jeitinho brasileiro. Então, o crente ele tem que buscar ser diferente e mostrar que é diferente. E nós vivemos em uma sociedade tão corrupta que, se você for alguém diferente, todos perceberão que você é diferente. Agora, as pessoas precisam conhecer e entender a fonte do porquê nós somos diferentes. E qual é a fonte do porquê nós somos diferentes? Jesus Cristo em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos cristãos, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, até o incrédulo, ele percebe, ele diferencia o que é um crente nominal do que um crente original. Até aquela pessoa que não é convertida, ela percebe, ela diz, olha, não, eu tenho um amigo lá da sala de aula, ele se diz crente, mas não, aquele ali não é crente não, aquele ali faz de tudo que não presta. Crente é fulano de tal, irmão fulano, ali é altamente honesto, respeitador, eu vejo as atitudes dele, é humilde, mas fulano de tal, aquilo ali é um nojento, diz logo assim.
Que o pessoal diz mesmo, né? Então, não há como esconder a santidade que nós vivemos. Assim como não há como esconder a prática de pecado que porventura estejamos escondendo. Porque o que é feito às escuras será revelado em plena luz. Sempre o melhor é buscar a santidade. E no versículo 17, Pedro faz uma advertência. Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque você pode entender, estudando Romanos, que a justificação é pela fé. Só que a justificação pela fé não termina na salvação. Quando Deus justifica você diante dele pelo sangue da cruz, ele vai transformar o seu proceder. Deus não quer apenas salvar o homem. O objetivo de Jesus morrer na cruz não foi apenas garantir a entrada nos céus. Paulo diz lá em Romanos que foi para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Então Jesus morreu e ressuscitou para ser o dono de sua vida, de minha vida, de nossa vida. Jesus morreu e ressuscitou para mandar em nós. Ele é o nosso Senhor. Quando nós levantamos a mão e dizemos: eu quero aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Só como Salvador? Diga a outra parte: como Senhor também. Ah, está certo. Porque Ele morreu para lhe salvar, mas para lhe governar. Está disposto a pagar o preço? Não é só para salvar não, pastor. Não, é para lhe governar. Ele morreu para ser Senhor de sua vida. Não é só para salvar minha alma do inferno, não. Não, não é só para isso não. Ele morreu para que você seja dele. Você vai fazer agora tudo conforme Ele quer. Vixe, pastor, não dá não. Eu queria Ele só como meu Salvador, então você não quer Ele. Então Jesus morreu para ser Senhor. É um Pai. E no versículo 17 ainda, o texto diz que Deus é um Deus que julga cada um segundo as obras. E nós seremos julgados, já estamos sendo julgados pelas nossas obras. Julgamento para condenação não tem mais. Todo aquele que aceita Cristo não tem mais julgamento para condenação. Mas existe nesse mundo a lei da colheita. Se você pratica o bem, o que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer com que você desfrute do bem. Se você faz coisas erradas, então tenha medo. Por quê? Porque Deus vai lhe castigar, porque Deus vai lhe disciplinar, porque Deus vai executar a justiça. É um Deus longânimo, né? Quando estudamos hoje pela manhã, mas é um Deus que também é justiça. Então, pastor, é errado ter medo de Deus? Tem medo de Deus quem está fazendo coisa errada. Se você é alguém que tem a consciência de que vive buscando satisfazer a vontade de Deus, você vai ter o coração grato todos os dias. Agora, quando você vive uma vida de pecado, fazendo coisas erradas, você vai ter medo de Deus todos os dias. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, você vai dizer: foi Deus. Perdi meu emprego, foi Deus. Por quê? Porque eu estava sendo desonesto lá dentro. Sofri um acidente, foi Deus. Por quê? Porque eu estou traindo minha mulher, fazendo alguma coisa errada. Não, aconteceu, peguei uma doença séria, o que foi Deus. Por quê? Porque eu estava com problema com pornografia. Então, quando você vive agradando a Deus e acontece alguma coisa desse tipo, você vai dizer assim: isso é aprovação de Deus. Eu vou suportar porque Deus quer trabalhar na minha vida. Mas quando você está em pecado, você vai dizer: olha, eu estou com medo, porque isso deve ser a mão de Deus. Então, tem medo de Deus quem vive em pecado. Quem não vive em pecado, quem vive buscando satisfazer o coração de Deus, vai ter
sobriedade, paciência, fé e procurar saber o que Deus quer com aquela dificuldade durante a nossa peregrinação nesse mundo. Versículo 18 diz que nós fomos resgatados, nós fomos comprados, não foi nem com prata nem com ouro, nós fomos libertos versículo 19, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Meus irmãos, nós somos pecadores, mas Deus nos dá um valor tão grande, apesar de nós sermos pecadores. Porque a pessoa que Deus mais ama é Ele mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus ama pessoas. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus prova seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz. Deus ama você. Mesmo você não valendo. Mas Deus, na sua graça, porque a graça significa isso, favor imerecido, você não merece. Mas a graça de Deus nos torna pessoas, seres de valor. Existe todo um planeta, mas quando Jesus veio para morrer pelos seres humanos, para pagar o preço de pessoas que foram feitas sua imagem e semelhança. Então Deus ama a cada uma das criaturas que Ele fez, que Ele permitiu vir ao mundo. Mas isso não significa que Deus vai salvar a todos. Deus salva quem crê. Crê e será salvo, é o que a Bíblia diz. E o sangue de Cristo, como o sangue de um cordeiro, puro, sem mácula, perdoa qualquer pecado. Mas pastor, já fiz muita coisa ruim na minha vida, não importa o que você fez. Se você se arrepender e se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue de Jesus paga o preço de suas transgressões. Independente se seu pecado foi do tamanho de uma barata ou do tamanho de um elefante. Porque moralmente a gente considera pecados menores e maiores. Para Deus, Deus é santo, santo, santo. Qualquer pecado é pecado mesmo, livre e pronto. Deus perdoa pecadores, independente do que eles tenham cometido. Agora, claro que quando alguém experimenta o poder do sangue, essa pessoa experimenta não só a liberdade da culpa, da condenação do pecado, mas essa pessoa experimenta a transformação de caráter. Porque Deus, além de nos perdoar, Deus nos purifica de toda injustiça. Então Deus vai nos tornando pessoas semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Olha que grande Deus nós temos. E você, eu, com certeza nós temos muitas testemunhas, talvez nós somos testemunhas do que Deus fez em nossa vida. Quando a gente compara quem éramos, o velho homem, quando vivíamos no mundo, e quem somos. É tanto que alguns testemunhos, nos ouvidos de muita gente, parecem mentirosos. Por quê? Porque é uma mudança tão radical que quando a pessoa começa a falar do que fez no passado, aí tem gente que duvida. Não, essa história é uma história bem contada. Esse menino aí fez tudo isso que ele está contando, não fez nada, fez. É porque Deus, além de perdoar pecados, Deus transforma caráter. Você acredita nisso? Deus transforma caráter. Não só perdoa pecados, transforma caráter. Para nós concluirmos, Pedro diz assim, que esse sangue, esse cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, projeto de Deus já tinha estabelecido, salvação pelo sangue da cruz, foi manifestado no fim dos tempos, quando Jesus veio, os tempos da plenitude, por amor de vós, Deus ama, que por meio dele, e é somente por meio dele, de Cristo, nós temos fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus por meio de Cristo. Deus fez tudo isso para que nós pudéssemos glorificá-lo por meio da pessoa do Salvador Jesus Cristo. Ser um crente
é ser santo e viver o processo de santificação. Cada um, individualmente. E esse processo é individual. Ou seja, você não pode cobrar que o outro seja santo. Você pode contribuir para que o outro seja santo, orando por ele, lendo a Bíblia, discipulando, exortando, mostrando, corrigindo. Mas essa busca, esse desejo de ser uma pessoa melhor aos olhos de Deus, tem que partir de cada um. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando nós formos julgados, nós seremos julgados individualmente. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, não serão julgados pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Serão julgados pelo que fizeram ou deixaram de fazer. E vale dizer que o fato de sermos salvos não nos dá liberdade para pecarmos ou para vivermos de qualquer maneira. Não. Nós temos que temer a Deus, fazer o bem, dar testemunho de amor, de justiça, de verdade, para que no fim de todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Porque esse é o desejo de Deus, é que com a nossa vida, com o nosso procedimento santo, as pessoas glorifiquem a Ele, e não a nós mesmos, porque qualquer que fizer o bem, pensando em trazer glória para si mesmo, esse bem que ele fez, não deixa de ser bem. Qualquer coisa que você faz, na intenção de trazer glória para você, já não é mais bem, é estratégia política, para receber alguma coisa em troca. Mas quando o bem que nós praticamos, visa a glória de Deus, aí sim, aí podemos dizer, estamos praticando o bem, estamos vivendo em santidade, porque a santidade produz louvores e honra somente ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra e nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz. Nós somos testemunhas disto, porque desde o dia em que nos rendemos ao Senhor, o Senhor tem nos transformado em pessoas à semelhança do caráter de Cristo. Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, aquilo que passa em nossos pensamentos, em nosso coração, que não te agrada. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos purifique, pedimos que o nosso coração seja sensível ao teu falar. Ó Deus, que haja apenas gratidão dentro de nós, com relação à tua pessoa, e nunca medo. Ó Deus, eu peço que o Senhor chegue com sabedoria na vida, com misericórdia, com longanimidade, na vida daqueles que não têm vivido uma vida que te agrada, meu Deus, que tem caído em pecado, tem feito coisas erradas. Ó Pai, que o seu Espírito inquieta essa pessoa, para que as coisas sejam colocadas no lugar, para que as atitudes sejam consertadas, de acordo com o teu padrão. E quanto aos que te obedecem, meu Deus, que se esmeram em fazer a tua vontade, ó Pai, dá mais da tua graça, que o nosso coração continue humilde, que os nossos joelhos continuem dobrados, que o nosso rosto continue inclinado, reconhecendo que tudo que somos vem do Senhor. É o Senhor quem opera dentro de nós e por meio de nós para abençoar outras vidas. E nesse momento, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor fale ao coração daqueles que estão aqui, que ainda não são crentes. Que essa noite seja noite de salvação. Que essa semente, meu Deus, que está sendo plantada, foi plantada por essa palavra, essa pregação, possa dar frutos, hoje ou amanhã, conforme o Senhor quer, meu Pai. Enquanto a igreja ora, eu queria perguntar a você que nos visita, você que ainda não é um convertido a Jesus Cristo, mas que entendeu esta palavra e que reconhece que é um pecador, que precisa da graça de Deus em sua vida, precisa ter Jesus como Salvador e Senhor. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida aos pés de Jesus Cristo, eu queria que você desse apenas um sinal com uma mão. Se você quer render a sua vida a Jesus Cristo, quer experimentar a nova vida que só Cristo pode dar,
Você pode tomar a decisão esta noite. Você pode erguer uma de suas mãos. Nós vamos entender e vamos orar por você. Alguém quer tomar essa decisão? Senhor Jesus, faz a tua obra. E nós cremos que essa palavra há de produzir frutos para a honra e glória do seu nome. O nome de Jesus. Amém. Amém.